E professores, tudo bem? Meu nome é Sérgio e nosso grupo vai apresentar agora a fase 2 do Tech Challenge. Oi, professores, tudo bem? Eu sou o Igor, estudante da Postec também. Boa noite, professores. Eu sou o Otávio, também estudante da Pastec. Oi, professores, meu nome é Pedro e também sou estudante da Postec. Bem, para iniciar o nosso vídeo, eu vou estar apresentando aqui os repositórios, né, dos microserviços, que é um dos principais requisitos. O primeiro repositório foi uma evolução da primeira fase, né, que é o repositório de usuário. Então a gente fez toda a adequação para poder utilizar da parte de mensageria, de poder enviar os eventos quando o usuário é criado. O segundo repositório é o de catalog API, para ser mais exato, né? A gente decidiu separar ali catalog entre API e worker. Nesse daqui tem todo o fluxo de criação de jogo, criação de categoria e principalmente também a parte de iniciar a compra do jogo, né? Também envia os eventos ali via mensageria para os outros repositórios, como o de pagamentos e também o de notificação. O segundo repositório, ainda no domínio de catalog, é o worker. O worker ele vai receber ali a resposta vinda do serviço de pagamentos, com o status se a ordem foi aprovada ou foi rejeitada, e baseado nisso ele adiciona o jogo na biblioteca do usuário. O outro repositório, nosso microserviço aqui, é o de pagamento. Então, o pagamento ele vai gerar ali um status, né, de aprovado ou recusado e vai estar adicionando o evento ali na mensageria e os outros repositórios vão estar reagindo a isso também. Também temos o de notificação. Então, o notification ele envia ali um e-mail sempre que um usuário é criado, seja um usuário comum ou o fluxo de criação de usuário administrador. E também envia um e-mail com o status, né, se caso a ordem foi aprovada. Esse repositório, a gente criou ele para ser um repositório compartilhado ali dentro. Então, se a gente volta aqui, dá para até ver que a gente tem esse repositório utilizando o Git submódulo, que é basicamente a gente escolheu ele para poder adicionar ali os eventos e compartilhar entre todos os microserviços, né? E o último repositório é o repositório de infra, que é basicamente o nosso repositório de orquestração. Aqui a gente tem toda a parte dos arquivos para configurar o Kubernetes, né, do Postgres e também do Rabbit, além do Docker Compose. Ainda falando um pouco sobre a arquitetura do projeto, né, a gente está usando Event Drive aqui, né, então todas as comunicações entre os microserviços são feitas através de eventos. Quando o usuário é criado, ele gera um evento que envia para o broker ali na mensageria, e aí os outros serviços vão reagindo a esses eventos, né? E também atendendo a um dos requisitos ali estabelecidos no documento da fase 2, cada repositório ele tem uma pasta K8S, onde a gente tem os arquivos para poder subir aqui o Kubernetes, né? Então a gente está usando todo o config map, deployment, secrets e services. O mesmo vale para o catalog, worker, catalog worker, payment. O shared não tem, né? Porque ele é só um repositório, um submódulo para poder compartilhar ali os eventos entre os microserviços. Mas notification também tem. E infra, como já mostrei, ele vai ter ali os .yamls para poder subir tanto Postgres quanto Rabbit. Ainda complementando um pouco da arquitetura, né? Apesar de a gente estar subindo somente um Postgres, ou seja, somente um servidor ali para os microserviços, cada um tem o seu próprio banco de dados separado, né? Seu próprio esquema ali. Os únicos que vão estar compartilhando o mesmo banco é o Catalog API, né? O Catalog API, e também o Worker, porque eles estão dentro do mesmo domínio. Agora eu vou demonstrar um pouco do fluxo, como funciona essa API não, esse repositório de orquestração, vou executar o Docker Compose, a gente mostrar como está funcionando essas APIs e a comunicação entre elas. Docker Compose -D para subir o serviço, criar o banco, as dependências por Rabbit.
Dá um Docker PS aqui para ver se todos os containers foram criados corretamente. Estão todos rodando. Estamos. Certo. Como a gente está no ambiente de desenvolvimento, conseguimos acessar a parte do Swagger. A gente consegue acessar, vai ficar fácil para fazer a requisição. Como também os APIs que expõem endpoints, que são a de usuários e a de catálogo, para fazer criação de categorias, criação dos usuários, criação de jogos. Primeiro eu vou demonstrar a criação de um usuário normal. Temos dois fluxos de usuários, usuário admin e usuário comum, que chegam duas notificações diferentes. Primeiro eu vou demonstrar de usuário normal. Criou, tudo certinho. Chegou o e-mail de boas-vindas. Eu vou demonstrar a parte de criação de um usuário administrador. Só apenas um outro usuário administrador consegue fazer a criação dele. Utilizar o token. Passar as mesmas informações. A única informação que tem de diferente é que ele não passa a senha. A senha é gerada uma senha temporária. O e-mail. Chegou o e-mail com a senha temporária. Você pode alterar ela. Eu vou fazer login aqui com esse e-mail. Aí essa é a parte de usuário. Na parte da API de catálogo, a gente conseguimos criar categorias, games e os games orders. Primeiro eu vou criar a categoria que seria a base para definir um jogo, como a gente poderia fazer pesquisas também e classificar o jogo. Então, para você fazer a criação de um jogo, você precisa ter o usuário do tipo admin. A gente podemos criar um jogo aqui, um jogo não, uma categoria, criar a categoria 01. Vou criar outra categoria aqui 02. Vou criar uma outra aventura. Conseguimos dar o get para essas categorias, pegar todas elas. Conseguimos fazer get por ID. Conseguimos fazer o update dessa categoria. Root padrão. Certo. Também podemos deletar uma categoria. Certo. Também partindo para as outras partes, também só um usuário administrador consegue fazer a criação dos jogos. Então podemos criar um jogo aqui, por exemplo, o Valorant. Botar uma description, o jogo, o preço dele vai ser R$ 20, $20, faz para a categoria 3. Executar a criação, certo, criou. Podemos também, mesmo padrão de CRUD, esse get aqui é um get paginado. Então temos esses jogos criados. Segue o mesmo fluxo de CRUD. Aí partimos para a parte que é o Games Orders, que é a parte que o usuário vai fazer a compra. Vamos fazer o login aqui com a conta de um usuário padrão. Gerou o token. Esse token no API de catálogo. E vamos criar um pedido. Passando o external ID, que é aqui, ou vamos passar o do Valorant. Passo o game ID aqui. E ele, quando executar, ele vai gerar um evento, que esse evento vai ser consumido pela API de pagamento.
pagamento vai retornar, se foi aceito ou recusado, vai retornar tanto para a API de catálogo Work Server como para a API de notification. A API de notification vai apenas notificar se o jogo foi aceito. Se o jogo foi aceito, nosso pagamento foi aceito. Se foi recusado, a gente não notifica. Então vamos ver aqui. Capturar esse site. Um pouquinho rápido. Tá, fizemos a requisição, fizemos o pedido. Vamos ver qual que é qual que é o status dele. Tá, dois. Então ele foi recusado. Vou fazer de novo. Ele é como ele é um perigo para simular, a gente fez ele aleatório. Ele foi recusado de novo. Aí, agora ele foi aceito. Então, quando ele foi aceito, vai vir uma notificação. Compra confirmada. Valor. Aí o identificador do pedido. E esse jogo, podemos ver ele na nossa biblioteca. Que é também um outro endpoint. O Ligor. Dá um select que ele pega com base no token já e mostra aqui o ID da biblioteca e os itens que tem. Então, se eu precisar adicionar mais um lá, vamos ver, vamos pegar mais um game, pegar esse Free Fire aqui agora. Já mais uma order. Aí foi aceito. Então vai chegar outra notificação e vai ter outro item na nossa biblioteca. Compra notificado, jogo Free Fire. Então é isso, a parte do Docker Compose. Esse é o nosso fluxo. Primeiro a gente tem o fluxo de usuário, o fluxo de criação de categoria, criação de jogos, que é mais para a parte do administrador fazer. Temos a parte dos pedidos, né, que os usuários vão fazer os pedidos, poderem adicionar eles na biblioteca, vai ter fluxo, tem fluxo de notificação, todo esse fluxo. Agora vou mostrar um pouco aplicando o Kubernetes. Então, para aplicar o Kubernetes, a gente temos esse comando aqui, em cada repositório tem essa pasta K8s, e sobe cada serviço, por exemplo, essa do infra, a gente sobe o Postgres e o Redis, que a gente usa em todos os outros serviços. Então, para subir, a gente dá um kubectl apply "-r", referenciar a pasta, e o "-f" para aplicar a pasta do K8s. Ele vai criar os deployments, config map, os secrets. Seguimos nessa estrutura do K8s, então cada serviço tem seu secret, tem seu service, tem o deployment. Aplicamos o da infra. Então agora vamos aplicar o de usuários. Aplicou. CT, pods. Podemos ver aqui criou tanto os pods de Rabbit e de Postgres como os de user também. Então agora eu vou aplicar o de catálogo. Então criou também o pod de catálogo, criou o service catálogo também. Vamos aplicar aqui agora o de work server. De notification, seria aquele pod corretamente. Tá, criou. Vamos aplicar o de notification agora. Criou corretamente. Né?
Como eu já tinha sido pagamento, eu vou excluir ele aqui e criar de novo. Do, do serviço de pagamento. Vamos ver. Catálogo WorkServe, API de pagamentos, a notificação, o nosso banco, o serviço do Revit, o broker e o users. Eu vou utilizar o Port Forward para fazer a requisição, como é só para teste mesmo. Senão, no serviço a gente poderia usar um ingress ou um load balance para fazer isso. Mas como é para teste, eu vou usar esse Port Forward na API de catálogo e na API de usuários, que são as que a gente tem endpoints, né, de usuários. Bom, então vamos verificar se está tudo de pé. Get pods. Os pods estão todos levando, são level service. Podemos dizer que está tudo certinho também. Então, o que mais? Deployments. Já foi aplicado o catálogo Work Service, pagamento, notification, Postgres, Revit. Então tá tudo certinho. Demonstrar um fluxo de criação de usuário. Como aqui já estamos demonstrando meio que um cenário em produção, não temos acesso ao Swagger, então temos os endpoints no Postman. Vamos fazer a criação de um usuário comum aqui. Temos que criou certinho. Vamos ver os logs do Postman, não, do Kubernetes, para ver se realmente está funcionando. Meu Deus. Insert. Então, podemos ver aqui, ó, que ele criou com as informações que eu falei para ele. Então, ele inseriu corretamente. E podemos ver que funcionou. E é para ter chegado a notificação. Aqui podemos ver que chegou a notificação de usuário criado. Vou mostrar também a criação de um usuário administrador. Criei esse usuário administrador também, chega a notificação para mim. E vou realizar o cadastro também de umas categorias, para a gente conseguir fazer o fluxo de pedido também. Deve ser PG mesmo. Vou mostrar também criação de um jogo. Também fazer um pedido. Tá? Fizemos o pedido, vamos ver qual é o status dele. Não foi aceito. Vou clicar de novo. Aceito o pedido. E podemos listar na biblioteca também, para ver esse jogo. Então tá aqui, certinho o jogo que a gente adicionou. Temos a notificação da compra também. Então é isso. Esse foi nosso projeto. Fizemos nossa separação de repositórios dessa forma. Cada um ficou responsável por um serviço. E é isso.